A quem está no trono e ao Cordeiro, a Ele honra e glória e poder. A quem está no trono e ao Cordeiro, a Ele honra e glória e poder para sempre. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versos 5 a 7. Está escrito: A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Nós temos aqui a respeito na palavra de Deus, algo que podemos aprender como manter a nossa vida em ordem e como manter a vida da igreja em ordem. No livro de Atos, nós temos a revelação bíblica no capítulo 20, verso 28, dizendo: o Paulo ele está dando um conselho aos irmãos que ficarão com a responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus. Assim diz a palavra naquela escritura: Cuidem de vocês mesmos e de todo rebanho sobre o qual o Espírito os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então Paulo está dando um conselho àqueles homens que ficarão com a responsabilidade de cuidar do rebanho de Cristo. Nós temos também uma outra escritura na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 1 e 2, dizendo: Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Por essas leituras que fizemos, nós percebemos claramente que o trabalho desses homens é pastorear a igreja ou rebanho de Deus. Para um leitor atento e que deseja fazer a vontade de Deus, perceberá que os bispos são chamados também de presbíteros, cujo trabalho é pastorear. Portanto, não se fala de cargos ou hierarquias, mas de um trabalho, de uma função que deve ser exercida. Tito usa as duas palavras de forma intercambiável para falar das qualificações requeridas da mesma pessoa que exercerá esse trabalho. Sobre as qualificações falaremos amanhã. Outro aspecto importante para notar é que não há na igreja antiga um homem sobre o rebanho, mas sim um grupo de homens a fim de pastorear o rebanho. Como nós lemos em Atos 14, 23, que diz: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros, plural,
em cada igreja singular, ou seja, um grupo de homens em cada congregação local. A conclusão é: não há no Novo Testamento, na Nova Aliança, nenhum verso que descreva um homem chamado pastor cuidando da igreja local sozinho, mas um grupo de homens chamados presbíteros, bispos ou bispos que pastoreiam o rebanho de Deus. É interessante notar que o único mencionado no singular é Jesus. Está escrito em 1 Pedro 2:25, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. O único pastor supremo é Jesus. O único bispo supremo é Jesus. Ele e somente ele é tratado no singular. A igreja precisa de um grupo de homens que vão exercer o trabalho de pastorear, mas jamais um homem sozinho sobre o rebanho. Portanto, gostaria de falar nesse momento a respeito das palavras presbítero e bispo mencionadas no trecho da nossa meditação na carta de Paulo a Tito. A palavra presbítero, ela é de origem grega, que significa ancião, ou seja, homem mais velho. Portanto, essa palavra, ela destaca a maturidade exigida daquele que recebe a incumbência de cuidar do rebanho de Deus, ou seja, a sua igreja. É necessário o homem mais velho ou o ancião, alguém que tenha maturidade, experiência, especialmente na palavra de Deus. Bispo significa alguém que tem a capacidade ou o dom de administrar ou governar, mas não como senhores da igreja, e sim como exemplos, modelos para o rebanho de Cristo, conforme nós lemos em 1 Pedro capítulo 5, verso 3, que diz: não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Mesmo com uma conotação de guia espiritual, pois esses homens são guias espirituais, que ele foi colocado nessa função, mas não para mandar no rebanho, mas sim para oferecer um modelo, um exemplo de vida. Portanto, é necessário que todo discípulo esteja pensando em como está a sua vida. A palavra pastor significa aquele que cuida, nutre e protege o rebanho. Neste caso, as ovelhas que se converteram ao supremo pastor e bispo de suas almas, Jesus, o nosso Senhor. O verbo pastorear descreve uma das funções ou trabalho dos bispos, que podem ser chamados também de presbíteros, pois são as mesmas pessoas. Quando nós indicamos esses homens para exercer esse trabalho tão nobre, e digo quando nós indicamos, estou me referindo que a escolha é feita pela congregação local. Ninguém tem o direito de se fazer pastor, porque não funciona dessa maneira na palavra de Deus. Quem escolhe são as ovelhas, aqueles que vão guiá-las ou liderá-las. Quando nós indicamos esses homens para exercer esse trabalho tão nobre, primeiro nós precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. Como está a sua vida? Isso mesmo. Como está a sua vida? Porque nós só temos condições de fazer uma escolha
adequada ou uma indicação adequada. E dentro da palavra de Deus, se minha vida, se a sua vida estiver em ordem. Porque quando escolhemos, não é para transmitir responsabilidade, mas para ajudá-los a exercer bem o seu trabalho diante de Deus. Uma igreja em desordem não é capacitada para escolher homens para guiá-las, pois colocará apenas um peso nas costas desses homens, e eles não farão de acordo com a vontade de Deus, pois não farão com alegria muitos deles. Então, uma vida em ordem é aquela que está sendo dirigida pelos propósitos de Deus em sua vida, e não por seus interesses pessoais. Agora, se nós não conhecemos os propósitos de Deus para as nossas vidas, nós não temos como fazer as escolhas certas. Quando homens são escolhidos para cuidar do rebanho, é porque já estão exercendo o pastorado dentro da sua própria família. Pois a Escritura diz: pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? 1 Timóteo 3,5. Portanto, compreendemos que a escolha não é de indivíduo, mas da família. Uma família em ordem, uma vez que a mesma servirá de modelo para o rebanho. É bom pensarmos nisso. Tito foi deixado em Creta para colocar em ordem o que ainda faltava. Perceba que a igreja não estava em desordem, mas era necessário um grupo de homens que pudesse manter a ordem que já existia. Faltava algo e por isso Tito foi deixado lá. Ele não conseguiria, porém, fazer esse trabalho tão nobre e importante se não tivesse a sua própria vida em ordem. Por isso, mais adiante, Paulo vai orientá-lo, dizendo: em tudo seja você mesmo, Tito, um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer. Portanto, Tito, que vai organizar, que vai colocar em ordem algumas coisas, precisa ter a sua própria vida em ordem. Como está a sua vida? Precisamos de prudência em nossa vida, praticarmos a fé, a piedade, como já vimos por meio de boas obras, viver a sã doutrina, respeitar Deus e sermos irrepreensíveis, a fim de que nossas escolhas honrem a Deus e nosso testemunho continue mantendo a nossa vida em ordem. É necessário buscarmos a maturidade para lidar com as situações da vida, do mesmo modo que o presbítero deve cuidar do rebanho. Precisamos servir como exemplos para o rebanho, como esses homens, e cuidar, nutrir, proteger uns aos outros. É o que Deus espera dos presbíteros, é o que Deus espera do rebanho. Que Deus te abençoe.